Se você quer ser frutífero no Espírito Santo, se você quer permitir que o Espírito Santo produza muitos frutos através de você, muitos resultados e manifestações na sua vida, você precisa entender que, se estamos falando de fruto, nós precisamos entender a dinâmica de cuidar de uma árvore frutífera, porque no final das contas são princípios eternos que Deus estabeleceu na natureza e nós precisamos aplicar de forma espiritual. Por exemplo, se você tem uma árvore frutífera, você precisa cuidar atentamente e constantemente dessa árvore. Com o quê? Com adubação adequada. Cada planta ou cada árvore frutífera, ela precisa de nutrientes específicos para ela. De repente, o nutriente para uma árvore não serve para outra, ou ele é insuficiente para aquela. Então não é qualquer nutriente, você precisa dar o nutriente, o alimento, a adubação correta para cada árvore. E se você pensa nisso no aspecto espiritual da vida com Deus, você deve alimentar ou adubar a sua vida espiritual com Bíblia, oração, jejum, ou seja, com as disciplinas espirituais básicas para fortalecer a sua vida com Deus. A segunda coisa que nós precisamos sempre lembrar quando temos uma árvore frutífera é a rega. Nós precisamos sempre regar as árvores, ela precisa de água constante. Algumas árvores com mais água, outros menos água, mas todas precisam de água. E isso nos leva ao quê? A lembrar que Jesus é a água viva. Ele mesmo declarou isso. E nesse sentido, precisamos lembrar que Jesus é aquele que é capaz de regar a nossa vida com a água viva, e a Bíblia diz que a água é o Espírito Santo. Então, nesse sentido, precisamos cuidar para que o Espírito esteja constantemente agindo na nossa vida. A terceira coisa que precisa acontecer na nossa vida, ou no cuidado de uma árvore frutífera e também na nossa vida, é a poda. Como é que isso é feito? Quando você tira alguns galhos que estão em excesso, quando há galhos doentes, enfim, você vai cuidando. Por que se poda uma árvore? Para que ela seja fortalecida. Jesus ensinou sobre isso. Lá em João capítulo 15, o verso de número 2, ele diz assim: todo ramo ou todo galho, estando em mim, que não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Então a poda ela é feita para fortalecer a árvore e dar a ela condições de dar ainda mais fruto. A quarta coisa que nós precisamos ter em mente no cuidado de uma árvore frutífera são as pragas, ou seja, as doenças, aqueles insetos que muitas vezes vão minar a saúde da árvore e vão impedir que ela dê o fruto, ou se ela der fruto, ele vai estar doente, ele vai estar amargo, ele vai estar fora do padrão adequado para aquela árvore. Então, no nosso espírito também isso precisa acontecer, ou seja, a limpeza precisa ser feita. Precisamos cuidar para que as pragas do pecado, dos pesos, das coisas que nós carregamos ao longo da nossa vida e que nos atrapalham na caminhada com Deus, sejam tiradas fora. Por exemplo, a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 12 que nós devemos nos livrar de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. Por isso, precisamos adubar, precisamos regar, precisamos podar, mas precisamos também buscar santificação. Tirar da nossa vida os pecados que nos atrapalham na comunhão com Deus. O Espírito Santo não poderá produzir os frutos ou o fruto a manifestar a sua presença na nossa vida se nós estivermos com pragas. Estará tudo contaminado e o Espírito Santo não vai agir no meio do pecado. Então, busque também isso, que os pecados e pesos que você tem carregado sejam tirados, sejam lançados fora, renunciados, seja levado diante de Deus à cruz de Cristo, que peça perdão ao Senhor, confesse os pecados, para que o Espírito Santo tenha liberdade de se manifestar através de você.